De que maneira o Espírito Santo tem tocado o seu coração? Você já parou para refletir de que forma o Espírito Santo se comunica com você? Talvez você tenha sentido algo profundo no coração, uma direção inesperada, ou até mesmo uma paz que não pode ser explicada. E se eu te revelasse que o Espírito Santo pode usar seus pensamentos para falar com você? Hoje, vamos explorar um segredo poderoso, um poder oculto que poucos conhecem. O Espírito Santo fala com você através dos seus pensamentos. Parece algo difícil de acreditar, pois saiba que é a mais pura verdade. Vamos descobrir, ao longo deste vídeo, como perceber a voz de Deus no silêncio da sua mente, como escutar e discernir seus pensamentos e sentir a direção divina que pode transformar a sua vida. Mas por que isso é tão importante para você? Imagine se você pudesse reconhecer com clareza quando é o Espírito Santo que está falando com você, guiando seus passos e decisões. Imagine como isso traria mais paz, mais confiança e mais direção no seu caminhar com Deus. Nos próximos minutos, vamos refletir sobre como as Escrituras nos ensinam a discernir os pensamentos do Espírito, como os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento ouviram e obedeceram à sua voz. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre os pensamentos e como podemos estar atentos ao sussurro divino. Eu te convido a assistir até o final, pois ao final deste vídeo você vai compreender algo que pode mudar a sua caminhada de fé. Algo que pode te trazer mais intimidade com Deus e, acima de tudo, mais clareza na sua vida espiritual. Antes de começar o estudo, deixe um comentário com a frase "Estou ouvindo a voz de Deus" e não se esqueça de deixar o seu gostei. Isso vai ajudar a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. E ao se inscrever no canal, você não está apenas ajudando o seu crescimento espiritual, mas também contribuindo para que mais irmãos possam ter acesso à palavra de Deus, mesmo sem uma igreja próxima. Vamos juntos mergulhar nesse estudo. Paz em Cristo. Agora vamos começar. O Espírito Santo e a mente humana. Quando pensamos em como o Espírito Santo nos comunica, geralmente imaginamos uma voz audível ou algo sobrenatural. No entanto, uma das maneiras mais sutis e profundas que ele usa é através dos pensamentos. A Bíblia revela que Deus conhece até os nossos pensamentos mais íntimos. No Salmo 139, 1, 2, Davi diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus sabe o que está em nossa mente. E é através dessa intimidade que o Espírito Santo se comunica conosco. A grande questão é: como saber se é o Espírito Santo ou nossos próprios pensamentos? A resposta está no discernimento. Quando o Espírito fala, ele nunca traz confusão. Ele fala com paz e clareza, não com agitação. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo nos lembra que temos a mente de Cristo. Isso significa que, por meio do Espírito, nossos pensamentos podem ser alinhados com os de Cristo, refletindo seu caráter e sua vontade. Quando o Espírito Santo fala, muitas vezes traz um pensamento que nos desafia a agir de maneira diferente ou a mudar de direção. Por exemplo, você pode sentir uma paz repentina ao decidir perdoar alguém ou uma ideia que surge espontaneamente sobre como ajudar outra pessoa. Esses pensamentos não vêm de você, mas do Espírito que deseja orientar sua vida. Outro aspecto importante é que o Espírito Santo sempre falará de acordo com a palavra de Deus. Ele nunca nos guiará para algo que contraria as Escrituras. João 14:26. Nos lembra que o Espírito Santo nos ensina e nos traz à memória tudo o que Jesus nos falou. Quando um pensamento surge, especialmente em momentos de oração, ele será sempre coerente com os ensinamentos de Cristo. Esse é um dos testes para discernir.
Se o pensamento está alinhado com os princípios da Bíblia, é um bom sinal de que vem de Deus. A paz é uma das maiores evidências de que o Espírito Santo está agindo. Filipenses 4:7 descreve a paz de Deus como algo que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração e mente. Quando o Espírito fala, ele traz uma paz que nos ajuda a discernir sua direção. Esse é um sinal claro de que os pensamentos que surgem são do Espírito, pois eles trazem tranquilidade e convicção. O processo de discernir a voz do Espírito é contínuo e exige silêncio e oração constante. À medida que nos afastamos do barulho do mundo, tornamo-nos mais sensíveis à sua voz. Como Paulo nos ensina em Romanos 12:2, devemos não nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Dessa forma, nossa mente se torna mais apta a ouvir e entender o que o Espírito Santo quer nos comunicar. A voz de Deus no silêncio. Muitas vezes, estamos tão envolvidos com as demandas do mundo que nos esquecemos de que, para ouvir o Espírito Santo, é necessário um momento de silêncio e reflexão. O Espírito de Deus não se impõe a nós de forma barulhenta ou forçada. Ele fala suavemente no silêncio do nosso coração, aguardando que nos afastemos do caos e prestemos atenção à sua voz. O silêncio, portanto, não é apenas uma ausência de som, mas um espaço sagrado onde podemos nos abrir para ouvir o que Deus quer nos dizer. Em 1 Reis 19:11-12, vemos uma lição poderosa sobre como Deus se comunica de maneira inesperada. Elias, um dos maiores profetas de Israel, estava fugindo de Jezabel e, no seu desespero, procurava por uma resposta de Deus. Ele foi levado até uma caverna e lá experimentou um grande vento que fez as rochas se quebrarem, um terremoto e, por fim, um fogo. Mas a Bíblia nos diz que Deus não estava nessas manifestações grandiosas. O Senhor se revelou a Elias através de um suave sussurro, algo imperceptível aos olhos, mas muito presente no coração. Essa passagem ilustra algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele não sempre fala através de grandes sinais ou acontecimentos espetaculares. Na verdade, muitas vezes, ele prefere falar conosco no silêncio, nos momentos de quietude, quando conseguimos acalmar nossa mente e prestar atenção à sua voz. O Espírito Santo nos sussurra em nosso interior, nos guiando em decisões, corrigindo nossos passos e nos inspirando com pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Em um mundo repleto de distrações, redes sociais, preocupações cotidianas, pressões externas, o silêncio tornou-se uma disciplina rara, mas essencial. Para escutarmos a voz do Espírito, precisamos aprender a nos desconectar do mundo e nos conectar com Deus. O silêncio não é simplesmente a ausência de som, mas uma atitude de disponibilidade diante de Deus, onde nos preparamos para ser conduzidos pela sua voz. Jesus nos convida a isso quando diz em Mateus 11:28-29, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." O descanso aqui não é apenas físico, mas uma paz interior, fruto do nosso encontro com Deus no silêncio. Quando oramos, muitas vezes pensamos que precisamos de palavras longas ou de grandes manifestações para que nossa oração seja eficaz. No entanto, a verdadeira oração é aquela que vem do silêncio do coração. O Espírito Santo sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus 6:8. E ele pode nos guiar a orar de maneira mais profunda, mesmo quando nossas palavras falham. Romanos 8:26 nos ensina que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em momentos de silêncio,
podemos estar em uma oração mais profunda e sincera do que jamais imaginamos. E é justamente nesse espaço que o Espírito nos revela seus pensamentos e orientações. É importante entender que o silêncio, nesse contexto, não significa uma ausência de comunicação, mas uma forma mais íntima e direta de ouvir a Deus. Ele fala conosco de maneira pessoal, sem pressa, sem imposição, aguardando que no nosso silêncio interior possamos ouvir a sua voz clara e suave. Isaías 30:15 nos lembra: em quietude e confiança estará a vossa força. Nesse lugar de quietude, conseguimos discernir o que o Espírito Santo deseja nos revelar e nossas vidas se tornam mais sensíveis à sua direção. Quando buscamos o silêncio para ouvir o Espírito Santo, nosso coração e nossa mente passam por uma transformação. A renovação da nossa mente, Romanos 12:2, começa quando desaceleramos o ritmo frenético do mundo e nos entregamos à presença divina. O Espírito Santo usa o silêncio para nos moldar, ajustando nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, alinhando-os com a vontade de Deus. Portanto, aprender a escutar a voz do Espírito no silêncio não é apenas uma questão de ouvir palavras, mas de permitir que a atitude silenciosa de nossa mente seja transformada pela presença de Deus. O silêncio torna-se, assim, um canal sagrado para a comunicação divina, onde o Espírito nos guia, nos ensina e nos fortalece. A palavra de Deus é a principal ferramenta que o Espírito Santo usa para nos falar, moldando nossos pensamentos e ações. Quando lemos as Escrituras, não estamos apenas consumindo palavras, mas permitindo que o Espírito Santo as use para transformar nossa mente e coração. A Bíblia é viva e, como diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra tem a capacidade de penetrar profundamente em nosso ser, discernindo nossos pensamentos e intenções. Ao meditarmos nas Escrituras, o Espírito Santo usa essas palavras para nos ensinar, corrigir e nos guiar em nossa jornada espiritual. Meditar na Palavra de Deus é um dos caminhos mais poderosos para ouvir a voz do Espírito. Não se trata apenas de uma leitura rápida, mas de um processo de reflexão profunda, permitindo que as Escrituras revelem áreas em nossa vida que precisam de transformação. Em Salmo 1, 2, 3, somos instruídos a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E a promessa é que seremos como uma árvore plantada junto a águas correntes, que dá fruto no seu devido tempo. Isso significa que quando nos dedicamos à palavra, a nossa vida começa a produzir frutos de justiça, paz e sabedoria. A Bíblia não é apenas um manual de regras, mas um meio pelo qual o Espírito Santo nos guia e nos consola. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, somos tocados por versículos que parecem falar diretamente à nossa situação. Em momentos de angústia, podemos nos lembrar de Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. Esses versículos nos lembram que Deus cuida de nós e nos chama a entregar nossas preocupações nas suas mãos. Quando o Espírito Santo nos traz essas palavras à mente, Ele está nos oferecendo paz e confiança. A renovação da nossa mente é outro aspecto crucial desse processo. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. A meditação na palavra é fundamental para essa transformação. Ao permitir que as Escrituras ocupem o centro da nossa mente, começamos a abandonar os padrões de pensamento que o mundo impõe e passamos a viver segundo os princípios de Deus. O Espírito Santo
usa a palavra para renovar nossa maneira de pensar e de viver, alinhando nossa vontade à de Deus. Além disso, a palavra de Deus nos ajuda a discernir a voz do Espírito. Muitas vezes estamos em busca de direção e não sabemos se os pensamentos que surgem em nossa mente vêm de Deus ou são fruto de nossa própria vontade. Quando estamos enraizados nas Escrituras e sensíveis à ação do Espírito Santo, começamos a perceber a diferença. A Bíblia nos ensina a distinguir entre a voz de Deus e as vozes que nos conduzem para longe de seu caminho. O Espírito, em conjunto com a palavra, nos dá o discernimento necessário para tomar decisões alinhadas com a vontade divina. Em resumo, a palavra de Deus é um meio através do qual o Espírito Santo fala conosco de forma clara e direta. Ela não só nos guia e instrui, mas também nos transforma. Quando meditamos nas Escrituras, estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, renovando nossa mente e ajustando nossos pensamentos à mente de Cristo. A Bíblia é a principal ferramenta que Deus usa para nos comunicar, e o Espírito Santo a usa para nos moldar, guiando-nos em toda a verdade. À medida que buscamos a Deus, através da sua palavra, experimentamos uma transformação interior que nos capacita a viver conforme sua vontade. O Espírito Santo e o silêncio interior. Uma das formas mais poderosas de ouvir a voz do Espírito Santo é através do silêncio interior. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, distrações e preocupações. É fácil deixar que as circunstâncias da vida abafem a voz de Deus. Porém, o Espírito Santo muitas vezes fala em momentos de silêncio quando estamos dispostos a parar, acalmar nosso coração e ouvir sua direção. Em 1 Reis 19, 11, 12, vemos o profeta Elias em um momento de grande angústia e necessidade de orientação divina. Deus o chama para sair e esperar por sua presença. O texto diz que um forte vento passou, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto aconteceu, mas o Senhor também não estava no terremoto. Então um fogo surgiu, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, Elias ouviu a voz suave e tranquila do Senhor, que o chamou em meio ao silêncio. Esse episódio nos ensina que muitas vezes o Espírito de Deus se manifesta em momentos de quietude, longe do barulho do mundo. O silêncio interior é um espaço onde podemos ouvir com clareza a voz do Espírito. Quando nos encontramos em meio a dificuldades, a tentação é buscar respostas rápidas ou tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Mas o Espírito Santo nos chama a esperar, a ouvir em silêncio e confiar que Ele falará no momento certo. O silêncio não é apenas a ausência de sons, mas a disposição de calar nossas próprias preocupações e ego, abrindo espaço para Deus falar conosco. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina a orar em segredo, no silêncio do nosso quarto, longe de olhares e distrações. Essa intimidade com Deus nos permite ouvir sua voz de maneira clara. O Espírito Santo utiliza esses momentos de oração e silêncio para trazer revelações e orientações específicas para nossas vidas. Às vezes, o Espírito Santo nos guia por meio de sensações sutis que podem ser facilmente ignoradas em meio ao ruído constante do cotidiano. O silêncio interior é o momento em que nos tornamos mais sensíveis à sua presença. É quando nos aquietamos e focamos nossa atenção no Senhor, que Ele começa a nos mostrar a direção a seguir, seja por uma palavra bíblica, uma impressão no coração ou uma sensação de paz. Quando buscamos intencionalmente esse silêncio, começamos a perceber que o Espírito está sempre nos guiando. Ele pode nos falar de formas simples, através de um pensamento claro, uma paz repentina ou até mesmo uma imagem mental que nos traz sabedoria para uma decisão importante. O segredo está em desacelerar e dar espaço ao Espírito para nos falar.
Em Provérbios 3, 5, 6, somos chamados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso significa que, ao nos aquietarmos, estamos dizendo: Senhor, eu confio que você tem a direção certa para a minha vida e estou disposto a ouvir sua voz, sem pressa, sem agitação. O Espírito Santo usa esses momentos para nos levar mais perto do propósito de Deus, revelando sua vontade para nós. O silêncio interior é, portanto, um espaço de encontro com o divino. Quando deixamos de lado a correria da vida e nos rendemos a esse momento de tranquilidade, o Espírito Santo fala conosco de uma forma mais profunda e íntima. Aquietar-se não é apenas um convite a parar fisicamente, mas a parar também o barulho emocional e mental, para ouvir a voz de Deus com clareza, o Espírito Santo e a oração. A oração é outro meio fundamental pelo qual o Espírito Santo se comunica conosco. Quando oramos, estamos abrindo nossos corações para Deus, e é nesse momento que o Espírito Santo pode se manifestar de maneira clara e poderosa. Em Romanos 8, 26, 27, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos ajuda na oração, pois muitas vezes não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos, o Espírito Santo age como nosso intercessor, guiando-nos a orar conforme a vontade de Deus. O poder da oração não está apenas nas palavras que dizemos, mas na nossa disposição de ouvir e nos alinhar com a vontade de Deus. À medida que oramos, o Espírito nos ajuda a entender as necessidades do nosso coração e a orar de acordo com a perfeita vontade de Deus. A oração não é apenas uma lista de pedidos a Deus, mas uma oportunidade de comunhão íntima com Ele. Durante a oração, o Espírito Santo nos permite sentir a presença de Deus e nos revela verdades espirituais que precisamos entender para nosso crescimento. Em Efésios 6:18, somos orientados a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Isso significa que a oração não é algo que fazemos apenas em momentos específicos, mas deve ser uma atitude constante em nossa vida. O Espírito Santo nos ensina a orar de maneira constante e persistente, a nunca desistir, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Ele nos ajuda a manter uma postura de fé e confiança em Deus, mesmo em tempos de espera. A oração também é uma maneira de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, em nosso desejo de falar com Deus, esquecemos de criar espaço para ouvir sua voz. O Espírito Santo, porém, nos ensina que a oração é uma via de mão dupla. Falamos com Deus, mas também devemos ficar em silêncio, esperando pela resposta dele. Esse momento de silêncio durante a oração é onde podemos ouvir com clareza os sussurros do Espírito em nosso coração, guiando-nos, corrigindo-nos ou nos dando conforto. Além disso, a oração no Espírito é um processo de rendição. Em nossas orações, o Espírito Santo nos leva a reconhecer nossa dependência de Deus. Muitas vezes, oramos de maneira impulsiva ou com expectativas próprias, mas o Espírito nos ensina a nos render ao querer de Deus. Ele nos ajuda a orar não só com palavras, mas também com o coração aberto, para que a vontade de Deus se cumpra, independentemente das circunstâncias. Quando oramos, o Espírito Santo também nos fortalece. A oração é uma forma de renovar nossas forças espirituais. Em momentos de fraqueza, quando não sabemos o que fazer, o Espírito nos dá poder para continuar. Ele nos lembra de promessas bíblicas e nos traz paz, nos fortalecendo interiormente para enfrentar as adversidades da vida. Ele nos ajuda a manter os olhos fixos em Cristo, mesmo quando as dificuldades parecem esmagadoras. Portanto, a oração é uma prática vital para ouvir a voz do Espírito Santo. Ao orarmos, não só falamos com Deus, mas também ouvimos sua voz. O Espírito Santo age em nossas orações,
nos guiando, nos fortalecendo e nos ensinando a orar conforme a vontade de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que nos permite entrar na presença de Deus e experimentar a intimidade com Ele, ouvindo sua voz e recebendo sua direção para nossas vidas. A oração, canal de comunicação com o Espírito Santo. Quando falamos sobre como ouvir a voz do Espírito Santo, não podemos deixar de mencionar a importância da oração. A oração é o canal direto entre nós e Deus. Ela não é apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo profundo, onde podemos compartilhar nossos corações e também ouvir a resposta divina. Jesus, em João 10:27, afirma: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Essa relação íntima é cultivada na oração, pois é por meio dela que nos conectamos diretamente com o Senhor, permitindo que Ele fale conosco de forma clara. Porém, o Espírito Santo também pode falar conosco de maneira ainda mais profunda durante os momentos de silêncio. Muitas vezes estamos tão ocupados e ansiosos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas quando nos retiramos para um lugar tranquilo e nos silenciamos, damos ao Espírito Santo espaço para nos tocar e nos dirigir. A oração em silêncio é uma prática que, embora desafiadora, pode ser uma das mais reveladoras. Em 1 Reis 19:12, vemos como Deus não estava na grande tempestade, nem no fogo ou no terremoto, mas sim na voz mansa e suave. O silêncio nos permite discernir essa voz suave, que muitas vezes é ofuscada pelo barulho e pela correria da vida cotidiana. Outro ponto importante sobre a oração é que ela deve ser acompanhada de escuta ativa. Não basta apenas falar, precisamos também ouvir. Durante a oração, devemos fazer um esforço consciente para prestar atenção ao que Deus está dizendo ao nosso espírito. Isso não acontece de imediato, pois requer prática e intimidade com o Espírito. A oração não é monólogo, mas sim um diálogo. Em Romanos 8:26, o apóstolo Paulo nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não conseguimos expressar nossas necessidades, o Espírito Santo intercede por nós. E é através dessa intercessão que o Senhor nos fala de maneira profunda e pessoal. É também durante a oração que o Espírito Santo nos revela aspectos de nossa vida que precisam de mudança. Ele usa momentos de oração para nos corrigir, nos ensinar e até nos repreender com amor. Em Tiago 1:5, a Bíblia promete que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ao orarmos, o Espírito Santo pode nos trazer a sabedoria que precisamos para tomar decisões difíceis, para compreender melhor os planos de Deus para nossas vidas e até mesmo para entender sua vontade em situações complexas. Além disso, a oração também nos fortalece espiritualmente. Quando oramos, nos alinhamos com a vontade de Deus e somos capacitados a enfrentar as dificuldades da vida com fé e coragem. A oração nos renova e nos prepara para as batalhas espirituais que enfrentamos no dia a dia. Em Efésios 6:18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo no Espírito. Isso não se refere apenas a orações formais, mas a um estado constante de comunicação com Deus que nos mantém firmes e centrados, mesmo nas tempestades da vida. Em resumo, a oração é o meio principal pelo qual podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Ela é a conversa íntima com Deus, onde nos abrimos para a sua direção e discernimos sua vontade. Mas também precisamos do silêncio e da escuta ativa, pois Deus frequentemente fala de maneiras sutis. A oração é o ponto de encontro onde Deus se comunica conosco, nos orienta e nos fortalece para os desafios da vida. Ao dedicarmos tempo e atenção para ouvir sua voz,
O Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos transforma cada vez mais à imagem de Cristo. Como as circunstâncias revelam a voz do Espírito Santo. À medida que buscamos ouvir a voz do Espírito Santo, precisamos entender que ele também fala por meio das circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes, Deus usa as situações ao nosso redor para nos guiar, corrigir e confirmar sua vontade. Isso pode ser desafiador, pois nem sempre é fácil interpretar corretamente o que está acontecendo. No entanto, quando estamos atentos ao Espírito e sensíveis ao seu movimento, podemos perceber que ele está nos falando de maneiras sutis, através de eventos, pessoas e até desafios que enfrentamos. Um exemplo bíblico claro disso pode ser encontrado na história de José do Egito. Quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, parecia que sua vida estava tomando um rumo muito distante da promessa de Deus. No entanto, em Gênesis 50:20, ele reconhece o propósito divino ao afirmar: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, para conservar muita gente em vida." José soube discernir que, apesar das circunstâncias difíceis e dolorosas, Deus estava trabalhando em sua vida para um propósito maior. O Espírito Santo o guiava, mesmo nas situações mais sombrias, e ao olhar para trás, José pôde ver o plano de Deus em ação. Em nossas próprias vidas, as circunstâncias também podem ser uma forma de Deus falar conosco. Pode ser uma porta fechada em uma oportunidade de trabalho, um encontro inesperado com uma pessoa que traz uma palavra de encorajamento ou até uma situação de sofrimento que, com o tempo, nos revela a necessidade de uma transformação espiritual. O Espírito Santo usa esses momentos para nos direcionar, muitas vezes em formas que não conseguimos ver à primeira vista, mas que se tornam claras à medida que confiamos em Deus e buscamos sua direção. A maneira como reagimos às circunstâncias também é fundamental para percebermos a voz do Espírito. Quando enfrentamos desafios, a tendência natural é ficar ansiosos ou tentar resolver tudo à nossa maneira. No entanto, em Filipenses 4:6-7, somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus. E o resultado disso é a paz de Deus que excede todo entendimento. Isso nos ensina que, em meio às dificuldades, devemos buscar paz em Deus, entregando nossas preocupações a Ele. Ao fazer isso, o Espírito Santo tem a liberdade de nos falar e de nos guiar através das situações da vida. Às vezes, as respostas de Deus podem ser mais sutis do que imaginamos. Pode ser uma sensação interna de paz que surge quando tomamos uma decisão ou uma confirmação através de algo ou alguém em nosso caminho. Em outros momentos, Deus pode permitir que passemos por desafios para nos ensinar a depender mais dele e a reconhecer que, em nossas fraquezas, ele é forte. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, compartilha uma experiência pessoal quando Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ao passar por dificuldades, Paulo aprendeu a ouvir a voz de Deus e a confiar mais plenamente no seu poder. Deus também pode falar conosco por meio das respostas que Ele nos dá. Às vezes, a resposta a uma oração não é exatamente o que esperamos, mas é o que precisamos. Em Isaías 55:8-9, Deus nos lembra que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O Espírito Santo nos guia, mesmo quando a resposta não é a que imaginávamos, porque Ele conhece o melhor caminho para nossas vidas. Em suma, as circunstâncias da vida, tanto as alegrias quanto as tribulações, são usadas por Deus para nos falar e nos moldar. O Espírito Santo trabalha em todas essas situações, nos guiando,
nos corrigindo e nos levando mais perto da vontade de Deus. Quando nos tornamos mais sensíveis à sua presença, podemos perceber a maneira como Ele usa os eventos diários para nos comunicar. A chave é confiar em sua soberania e aprender a ouvir sua voz através das circunstâncias, sabendo que Ele sempre trabalha em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. A voz do Espírito Santo e a Bíblia, a palavra viva. Um dos meios mais poderosos pelo qual o Espírito Santo fala conosco é através da Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, como afirma o escritor de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo nos guia, ilumina os textos e aplica os princípios divinos à nossa vida cotidiana. A Bíblia não é apenas um livro histórico ou uma coleção de regras, mas é a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração, nos corrigindo, nos fortalecendo e nos direcionando. É importante entender que o Espírito Santo não só inspira as Escrituras, mas também nos dá discernimento para compreendê-las corretamente. João 14:26 nos lembra que o Espírito Santo é o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que quando lemos a palavra de Deus, não estamos apenas examinando palavras escritas em um livro, mas estamos recebendo ensinamentos diretos do Espírito que nos traz compreensão e sabedoria. Muitas vezes, ao abrirmos a Bíblia, o Espírito Santo nos revela mensagens pessoais, de forma que os versículos parecem falar diretamente conosco, como se fossem uma resposta divina para algo que estamos vivendo. Isso é um testemunho de como a palavra de Deus é viva. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Isso significa que o Espírito Santo usa as Escrituras para nos ensinar a vontade de Deus, nos repreender quando estamos errados e nos corrigir em nossa jornada de fé. A leitura da Bíblia também nos ajuda a discernir a voz do Espírito, entre outras influências. Vivemos em um mundo cheio de vozes e distrações, e é fácil sermos enganados por pensamentos ou sentimentos que não vêm de Deus. No entanto, a Bíblia nos dá um padrão claro de verdade, quando buscamos o Espírito em oração e meditamos na palavra. Ele nos ajuda a distinguir o que é verdadeiro do que é falso, nos guiando em nossa jornada espiritual. Além disso, a Bíblia é uma fonte constante de renovação espiritual. Como lemos em Romanos 12:2, somos chamados a não vos conformar com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente ocorre quando permitimos que a palavra de Deus nos transforme, nos moldando à imagem de Cristo. E o Espírito Santo é quem aplica essa transformação em nossos corações, fazendo com que a palavra se torne viva e eficaz em nossa vida diária. É importante também destacar que, ao ouvirmos a voz do Espírito Santo através da Bíblia, nossa fé é fortalecida. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando nos dedicamos à leitura e meditação nas Escrituras, o Espírito Santo fortalece nossa fé e nos dá a confiança necessária para enfrentarmos os desafios da vida com esperança e coragem. Ele nos ensina a confiar em Deus e a acreditar em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Em resumo, a Bíblia é o meio mais seguro e poderoso para ouvir a voz do Espírito Santo. Ela é a palavra viva de Deus, que nos fala em todos os momentos, nos corrige, nos ensina e nos transforma. O Espírito Santo não só inspira a Bíblia, mas também nos dá o discernimento para compreendê-la corretamente e aplicá-la em nossa vida.
Ao meditar na palavra de Deus, nos aproximamos mais de sua voz, somos renovados em nossa fé e recebemos a direção necessária para vivermos conforme a vontade de Deus. Parabéns por chegar até aqui. Você fez uma escolha sábia e demonstrou grande compromisso em buscar mais da presença do Espírito Santo em sua vida. Muitos podem começar essa jornada de aprendizado, mas são poucos os que perseveram até o final. E é exatamente essa perseverança que é transformadora. Ao refletir sobre tudo o que compartilhamos, você agora tem em suas mãos o conhecimento e as ferramentas necessárias para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo com mais clareza e intimidade. Eu sei que muitas vezes o silêncio pode parecer um desafio, especialmente quando buscamos respostas imediatas. Porém, ao longo deste vídeo, vimos que ouvir a voz do Espírito Santo envolve paciência, sensibilidade e um coração disposto a se submeter à sua direção. A Bíblia, a oração, a meditação e até as circunstâncias da vida são meios poderosos pelos quais Ele nos fala. Cada um de nós tem uma jornada única, mas a boa notícia é que Deus deseja se comunicar conosco de maneira pessoal e direta. Eu sei que você, que chegou até o fim deste vídeo, está buscando algo mais profundo. O Espírito Santo tem mais para te revelar, e essa jornada de crescimento espiritual não acaba aqui. Ela é contínua, e a cada passo você será mais capacitado a discernir sua voz, confiar em seu direcionamento e viver em sua vontade. Se você deseja que sua vida seja completamente transformada por sua voz, lembre-se, a prática constante da oração e da leitura da palavra de Deus são essenciais para essa caminhada. Agora, quero convidar você a fazer algo importante. Comente abaixo a frase: "Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo". Isso não é só um compromisso com você mesmo, mas também uma afirmação pública do seu desejo de crescer espiritualmente. Cada comentário é um passo mais próximo de vivermos uma vida de fé mais profunda. Não se esqueça também de deixar seu gostei, pois isso ajuda a espalhar a palavra de Deus a mais pessoas que também precisam desse conhecimento. E mais uma coisa, inscreva-se no canal. Ao fazer isso, você estará mais perto de crescer na sua caminhada com Deus e nos ajudará a alcançar aqueles que ainda não têm acesso a uma igreja ou a uma palavra de esperança. Imagine que, ao se inscrever, você está ajudando outras pessoas a ouvirem a voz do Espírito e a viverem em sua luz. Não deixe para depois o que pode ser um instrumento de transformação hoje. Ao inscrever-se, você está se unindo a nós para levar o Evangelho a mais corações. Agora, gostaria que você ficasse em silêncio por alguns minutos. Respire profundamente. Ouça a música suave de fundo e, neste momento, dedique palavras de gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida. Agradeça por sua direção e por sua presença constante. Às vezes, um momento de silêncio e gratidão é o melhor caminho para nos conectarmos com a paz do Espírito Santo. Antes de finalizar, lembre-se de que este vídeo foi apenas um pequeno passo. Se você deseja continuar ouvindo a voz do Espírito e crescendo em sua fé, acompanhe os outros vídeos do canal. Eles são uma verdadeira fonte de inspiração e, com certeza, você encontrará mais respostas para a sua jornada espiritual. Deus tem muito mais para você. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Paz em Cristo.